qual a relação da autoestima com a procrastinação. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma experiência, um conteúdo aqui foi compartilhado, onde eu falei de vários fatores que interferem na procrastinação, os fatores pessoais, coisas da nossa personalidade que faz com que a gente procrastine mais, que a gente deixe coisas importantes para depois, como projetos, tarefas, decisões. Então tem muitas situações que são pessoais que nos levam a procrastinar. Esse é um ponto. Agora veja, de todos esses fatores que levam à procrastinação, alguns foram mais votados para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais. Eu falei sobre o perfeccionismo e hoje estou aqui para falar para você sobre a relação da autoestima com a procrastinação. E é uma relação fortíssima, inclusive. Mas para que a gente possa entender melhor esse tema, eu queria trazer alguns sintomas de uma baixa autoestima. Porque o que as pesquisas demonstram é que quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente tende a procrastinar mais. Todas as vezes que eu não acredito nas minhas capacidades, eu não reconheço a minha identidade, eu vou adiar coisas que são importantes. Talvez por não me sentir competente para realizar aquela situação, aquela tarefa ou aquela meta. Mas quais são os sintomas de uma baixa autoestima? Primeiro, normalmente a pessoa faz autoavaliações muito frequentes, no sentido assim: por que eu sou assim? Por que eu nasci dessa forma? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu me comporto assim? Se questiona, sabe? Em vários aspectos da vida. Sente muito cansaço, muito estresse, porque normalmente a pessoa está perdendo muita energia com essas situações. Por isso fica cansado. Eu fico muito tempo pensando sobre isso. É como se eu estivesse vivendo uma entropia. O que é a entropia? É perder energia em situações que não nos levam a lugar nenhum. Então, a pessoa normalmente vai ficar com uma visão mais negativa sobre si mesmo, vai se retrair um pouco mais, sorrir muito pouco, prefere ficar sozinho, não vai gostar muito de conhecer novas pessoas, tende a ter muito medo do futuro. Normalmente, uma pessoa com baixa autoestima acredita que as coisas só dão certo para outras pessoas, normalmente para si nada de positivo acontece. Acha que normalmente as situações externas são muito exigentes e por isso acabam não tendo condições de realizar esses desafios todos. Porque, na verdade, uma pessoa com baixa autoestima acaba sendo muito exigente consigo. Até quando você elogia uma pessoa que tem essa característica de ter baixa autoestima, normalmente essa pessoa nem aceita um elogio. Quando você diz, nossa, você é tão inteligente, ou você é tão competente para fazer isso, nossa, que incrível a forma como você se posicionou nessa situação, que incrível a forma como você executou essa tarefa. Uma pessoa com baixa autoestima acha que você está tentando agradar. Não acredita que esse elogio é genuíno. Não acredita que a pessoa realmente reconhece essas capacidades. Mas por que isso acontece? Porque a própria pessoa não reconhece as suas capacidades. Há uma dificuldade nisso. Então, a autoestima, porque é assim que fala, tá? Não existe estima, existe autoestima. Esse é o conceito, é a palavra técnica, né, dentro da perspectiva da psicologia. O que seria isso? É o sentimento que nós temos em relação à nossa própria capacidade. Isso tem a ver se eu me sinto satisfeito com as minhas, com a minha forma de resolver as coisas, com a minha capacidade, se eu confio em mim mesmo, se eu reconheço o meu valor. Então, é uma autoavaliação que a gente faz. E, normalmente, essa autoavaliação é mais negativa, não é uma autoavaliação positiva. Agora, o que as pesquisas demonstram em relação a isso é que a autoestima é desenvolvida na infância. Então, pessoas que não receberam muitos elogios na infância, pessoas que foram mais criticadas, pessoas que tiveram assim uma educação muito exigente, em que os pais ali muitas vezes estavam muito mais assim dizendo que precisava ser feito, corrigindo, apontando, enfim, trazendo situações com essa característica, fez com que a pessoa não desenvolvesse tanto a sua autoestima.
Então, o que eu quero trazer aqui de incrível nesse assunto é que a autoestima não é um fator de personalidade, não é algo imutável, muito pelo contrário, é algo que todos nós podemos desenvolver. É mais fácil, né, para a gente se a gente tivesse desenvolvido isso na infância, né? Então, na infância é o melhor momento para isso ocorrer. Então, se você é pai, se você é mãe, se você está aqui, se você é um professor, se você é um líder, uma forma de desenvolver isso nas pessoas é elogiando, reconhecendo as capacidades, dizendo do potencial dessas pessoas. É algo muito importante para esse processo, porque pessoas que não desenvolveram a sua autoestima muitas vezes receberam um excesso de punição. E por esse excesso de punição foi criando um tipo de mentalidade que se chama mentalidade fixa. A Carol Dweck, que é uma autora, eu já falei várias vezes sobre ela, gosto de citar o material dela porque realmente é incrível. O livro Mindset, ela trouxe esse conceito. Pessoas que têm mentalidade fixa se comportam de uma determinada maneira, e pessoas com mentalidade de crescimento veem aquela mesma situação de uma forma diferente. Então, pessoas com mentalidade fixa acreditam que algumas pessoas nascem inteligentes e outras não. Algumas pessoas são competentes e outras não. Algumas pessoas têm sucesso e outras, infelizmente, não têm. É como se algo fosse pré-determinado. Uma pessoa com baixa autoestima tem esse tipo de mentalidade. Eu acredito que só algumas pessoas conseguem esse resultado. Só algumas pessoas conseguem liderar a procrastinação. Eu não nasci para isso. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu realmente não consigo. É como se eu percebesse aquela situação no meu contexto como algo determinado, impossível de ser alterado. Essa é uma característica de pessoas com mentalidade fixa. É como se tudo na vida fosse fixo, o sucesso e o fracasso. Mas o próprio fracasso aqui já está fixo na minha perspectiva, uma pessoa com baixa autoestima. Agora, uma pessoa com mentalidade de crescimento já vê essa situação de uma forma diferente. Eu não consegui fazer essa tarefa agora com a melhor performance. Eu tentei dessa maneira e vi que não deu certo. Eu vou aprender com esse erro e vou tentar de uma forma diferente. Então, pessoas com mentalidade de crescimento veem o fracasso, o problema, o erro como uma grande oportunidade para aprender. E uma pessoa que tem essa baixa autoestima, que é algo momentâneo, né? Não é um fator de personalidade, não é imutável, né? A gente pode desenvolver. Uma pessoa com essa característica não consegue enxergar o erro dessa forma, não consegue enxergar a situação dessa forma, porque não foi a lente que a pessoa recebeu ao longo da vida. Ela foi ensinada a olhar para o problema, a olhar para o erro, e isso vai fazer com que a pessoa procrastine mais. Normalmente, quem tem essa característica, baixa autoestima, vai se sentir incapaz de atingir um objetivo, ela não vê, como eu já disse, o elogio como reconhecimento, desenvolveu um complexo de inferioridade. Isso tem muitas coisas relacionadas à infância, né? Eu já disse dessa questão, a importância dos pais no desenvolvimento da autoestima. E são pessoas que vão temer o futuro. Então, vai haver uma grande oscilação emocional mesmo, um excesso de preocupação. Bom, eu falei aqui das dores, né? Dos problemas relacionados à baixa autoestima. Nós vamos desenvolver estratégias para vencer alguns dilemas, inclusive do dilema como esse relacionado à autoestima. Quais são as estratégias? Quais são as situações que nós podemos investir mais para desenvolver a autoestima? Porque a ciência demonstra que a autoestima pode ser desenvolvida. Então, independente da idade que você tem, você pode agora determinar, falar assim: pronto, me identifiquei com isso, realmente eu tenho dificuldade de reconhecer o meu potencial, de reconhecer o meu valor, de reconhecer as minhas capacidades. Até agora eu tive esse padrão de comportamento. E o que eu posso fazer a partir de agora? Existem estratégias para que você desenvolva cada vez mais isso e lidere a procrastinação, para que isso não faça parte mais do seu contexto. E aqui
Eu sempre tenho abordado esse tema da procrastinação com um senso muito grande de realidade. Eu não estou aqui para criar estratégias que são motivacionais só para te deixar feliz no primeiro momento, só enquanto você está aqui. É simples, é fácil. Em 5 minutos eu vou resolver isso. Eu vou tomar um comprimido, liderar a procrastinação e do dia para a noite eu vou estar ali plena. A gente sabe que não é assim. Com conteúdo que é científico, confiável, testado, a gente sabe que existe uma curva de aprendizagem. Você precisa passar por um processo que, num primeiro momento, não vai ser fácil. Nós não mudamos um comportamento do dia para a noite. Não é um mecanismo tão simples, tão rápido assim. Se fosse, seria ótimo, né? Mas não é. Então, com o senso de muita realidade, de muita responsabilidade sobre esse assunto, eu queria te falar de estratégias que você pode testar, que você pode aplicar no seu contexto, porque são técnicas que são validadas, mas hoje você vai testar, você pode errar com isso, amanhã vai ser um pouco mais fácil. Depois de amanhã, você testando, você vai perceber a sua curva de aprendizagem e assim por diante. Vai treinando esse processo, vai desenvolvendo esse músculo da autoestima, porque quanto mais você treinar, melhor você vai ficando nesse processo. Mas vamos aqui às técnicas. Eu queria que você fosse anotando, anota todas as técnicas e ao final desse conteúdo, dessa experiência, você vai ter condições de selecionar pelo menos uma técnica para você aplicar no seu contexto. Comece aplicando todas, não, né? Senão você também não vai ser produtivo nesse processo. Escolha pelo menos uma, teste, depois você testa a segunda, a terceira e assim por diante. Então vamos lá. Como desenvolver a autoestima? Anote a primeira técnica. A primeira técnica é muito simples. Reconhecer que existe algo a ser tratado. Reconhecer que existe um problema a ser resolvido. Nossa, eu tenho mesmo essa dificuldade. Nós só mudamos qualquer tipo de comportamento quando há um reconhecimento inicial. Quando eu nem olho para o problema, coloco a poeira, né, debaixo do tapete, escondo isso numa caixinha até de mim mesmo, né? Deixo ali, não falo sobre isso, não reconheço, não procuro nem olhar para essa situação, o problema tende a permanecer. Agora, quando eu reconheço, falo, poxa, estou aqui encarando esse conteúdo, estou observando isso, estou me reconhecendo, você já avançou nesse processo, já avançou. Então, se aceitar e dizer assim, até aqui eu não tinha a minha autoestima desenvolvida da maneira que eu gostaria. Até aqui eu não tinha reconhecido o meu valor. Mas não importa a idade que eu estou hoje, se com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, não importa. Nesse contexto atual, eu posso sim desenvolver. Quais são os recursos, quais são as formas da gente avançar nesse caminho? Primeiro é examinando o passado, né? Olhando lá também quais foram os fatores que me levaram a isso? Quais foram as situações que me fizeram passar por esse processo? E um processo muito bom, eficaz e muito estratégico para o nosso desenvolvimento, e até para olhar para essas situações, para essas dores passadas que não são muito legais de se olhar, é por meio de um processo com terapia. Você procurar um especialista, um psicólogo que tenha condições de conduzir esse processo de uma forma muito consistente, uma pessoa preparada para isso vai te ajudar nesse processo e isso vai fazer com que você avance, né? Com que você avance mais rápido. A terapia é sempre excelente, né, gente? É a melhor estratégia de autoconhecimento que existe. Então, eu sempre recomendo em todos os processos, em programas que eu desenvolvo com as pessoas que, para liderar qualquer comportamento de procrastinação, o passo do autoconhecimento é muito importante. Não é um único processo, a terapia, mas é um processo muito consistente, que vai te ajudar a olhar para essas dores lá do passado e falar assim: nossa, ali foi um ponto. O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso ressignificar essa situação para me ajudar agora nesse desenvolvimento, nesse novo caminho que eu desejo traçar? Então, olhar para o passado vai ser bem importante. Mediado por um profissional, isso é mais assertivo. Uma outra estratégia muito importante é você aprender a lidar com o erro.
Tem pessoas que realmente veem um erro como um grande problema na vida, como eu já disse, uma característica de mentalidade fixa. E uma estratégia para a gente mudar esse tipo de mentalidade, transformar uma mentalidade fixa numa mentalidade de crescimento, é mudar a lente em relação ao erro. É observar o erro como uma forma de aprender. E eu tenho falado sobre isso, né? Que erro é assim. A gente não vai errar sempre a mesma coisa, né, gente? Por favor. Prototipo o erro, errei dessa maneira, prototipa e faço de uma forma diferente. Mas desenvolver a mentalidade de crescimento é muito importante. Não ter medo do feedback das pessoas é algo que ajuda a desenvolver essa mentalidade. Todas as vezes que tem alguém te dando feedback, trazendo uma opinião sobre a sua performance, isso, claro que dito com muito amor, não vai ser nenhuma crítica, muito pelo contrário, é uma excelente forma de se desenvolver. É um presente que a pessoa está entregando para que você pense numa perspectiva diferente, numa performance diferente. Então, desenvolver a mentalidade de crescimento é ter essa visão de aprendizagem, que não existe nada determinado na vida. Nós podemos desenvolver, desde que a gente tenha consciência que, num primeiro momento, isso não vai ser simples. Existe uma curva de aprendizagem, mas à medida que você se dedicar, à medida que você perseverar, você vai ver o quanto esse processo vai ser rico. Observar esse processo, observar o seu crescimento. Mentalidade de crescimento é uma excelente estratégia para desenvolver a autoestima. Bom, já dei uma dica aí, hein, de livro que você pode ler mais sobre esse assunto. Aqui a gente tem tantas possibilidades, tantos conteúdos a serem compartilhados, que essa é uma pontinha do iceberg. Mergulhe nesses conteúdos e você vai ver o quanto de estratégias e riquezas que você pode ter, pérolas para tratar no seu desenvolvimento. Então, o livro Mindset, apesar do nome estar em inglês, é um material traduzido e excelente. Quem não gosta de ler, né? Tem gente que fala, tá, eu aprendo de uma forma diferente. Tem palestras no TED, tem muito material bacana sobre esse livro, vale a pena você pesquisar. Bom, uma próxima estratégia muito simples para desenvolver a autoestima. Vai seguindo aqui comigo, acompanhando, ó. Uma excelente estratégia, palavras de vitória. Nossa, Thaís, simples assim? Simples assim, palavras de vitória. Comece seu dia com palavras de vitória. Olhe lá no passado e veja quantas coisas você já alcançou. Reveja as suas memórias de triunfo. Eu tenho certeza que você já venceu muitas batalhas, que você já passou por muitas situações difíceis. E se reconheça nesse processo. Fala, nossa, até então eu tinha achado que eu tinha fracassado nisso, passei por esse problema. Mas ao olhar com essa outra lente, eu percebo que eu tive um aprendizado. Isso foi uma vitória. Então traga isso para o seu contexto diário. Todas as vezes que vier aquele pensamento de derrota, eu não vou conseguir, eu não vou aprender, ressignifique isso, faça um treino com você mesmo. Mas olha, no primeiro processo não vai ser simples, você sabe disso, né? Que existe uma curva de aprendizagem. No primeiro momento, fala, nossa, parece que eu nem tenho esse repertório, tantas palavras de vitória assim, mas vá construindo isso, vá anotando, inclusive. Se você está com dificuldade nesse primeiro momento, vai anotando. Eu consigo concluir essa tarefa. Eu tenho essas capacidades aqui. E essas capacidades são importantes para realizar essa meta. Eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, eu sou uma pessoa competente. Quem pode patrocinar o seu desenvolvimento é só você. Nem as pessoas que mais te amam na vida vão poder fazer isso por você. Eu tenho certeza que quem tem a baixa autoestima aí desenvolvida até agora tem percebido que as pessoas ao redor elogiam, mas são pessoas, ah, não, isso foi sorte, não, isso aqui é que era muito simples, por isso eu consegui. Então, para com isso, aceite os elogios e vá colocando o seu repertório, transforme isso em palavras de vitória. Já anote aí agora, vamos fazer esse exercício? Anote aí agora 3 palavras de vitória ao seu respeito. 3 qualidades que você tem, 3 situações incríveis que você, assim, venceu, que você superou. Já anote isso daí.
Isso vai fazer toda a diferença para o seu bem-estar. Se presenteie com isso. É um presente que você está se dando agora. Um elogio incrível. Você para você mesmo. Nossa, é demais, gente. Então, faça esse exercício aí agora. Palavras de vitória. Mas não faça só agora, não. Todos os dias, acorde e as minhas palavras de vitória são essas. Escreva no espelho, escreva no post-it, prega na geladeira, na frente do seu computador, em qualquer lugar. Mas reforce essa competência. É você que tem condições de liderar a procrastinação e patrocinar o seu desenvolvimento. Mas não são só essas estratégias aqui, não. Tem mais. Vai anotando aí, ó. Prazer na tarefa. Pessoas que, com essa característica de autoestima, muitas vezes buscam, né, até absorvem uma situação sem gostar daquilo que faz. Até muitas vezes por estar numa relação abusiva, por aceitar, por exemplo, uma chefia abusiva, e não consegue sentir prazer naquilo que está fazendo. Uma forma de você reconhecer o seu potencial é ir fazendo uma escolha das tarefas, dos projetos que você está assumindo, das situações que são importantes e são significativas para você. Tenha prazer nessa jornada, um prazer na tarefa. Quais são as tarefas, quais são as áreas que você mais ama, que você mais gosta de se dedicar? Anote isso aí agora. Pelo menos 3 coisas que você gosta muito de fazer. Se dedicar a isso vai reforçar as suas competências, vai fazer com que você reforce também as suas capacidades. Essa é uma estratégia muito importante para que a gente tenha prazer nas tarefas diárias. E a gente pode até começar a escolher quais são aquelas tarefas mais prazerosas, quais são aquelas tarefas que eu não tenho prazer nenhum, que eu assumi essa responsabilidade, não sei nem porquê, que eu até gostaria de dizer não. Será que tem alguma coisa que você não gosta, que você não tem afinidade nenhuma, que você já gostaria de eliminar? Se sim, faça isso é bem produtivo, tá? Fazer escolhas. Escolha aquilo que é significativo para você, que é prazeroso para você. Quero te dizer uma coisa, você pode escolher. Tem pessoas que acreditam que não posso fazer escolhas. É só aquilo que foi me imputado, é só aquilo que foi determinado para mim. Você pode fazer escolhas. E uma forma de liderar a procrastinação é encontrar o prazer na tarefa, o prazer nessa jornada. Sexta estratégia, já falei sobre aceitar o problema, que ele precisa ser resolvido, examinar o passado, desenvolver um processo aí com terapia, que é algo muito importante, significativo, rever o seu tipo de mentalidade, é uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento, como é que é essa história, palavras de vitória no seu dia, prazer na tarefa, mas tem mais, tá? Vá anotando aí. Uma estratégia muito importante é você começar a falar para as pessoas das suas realizações positivas. Ah, Thaís, mas isso não é demais? Será que eu posso mesmo falar sobre as coisas que eu já fiz? Parece que eu não estou sendo assim soberba, parece que isso não é orgulho demais, falta de humildade. Gente, para com isso. Para com isso. É claro que, né, uma pessoa que já tem passado por esse processo de não ter desenvolvido tanto a sua autoestima, vai saber como falar. Você vai saber a dose necessária. Eu tenho certeza que você não vai passar do limite, da conta, né, desse equilíbrio todo. Tenho certeza que você vai encontrar a melhor forma, mas isso é muito importante. Escolha alguém, uma pessoa que você confie, para que você possa começar a compartilhar cada vitória do seu dia. Todos os dias você está fazendo coisas incríveis. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza. Pode ser grandes projetos, como pequenas tarefas. Só o fato de você ter concluído uma coisa importante hoje já é uma grande vitória, já é uma grande realização. Aquela planilha você concluiu, isso é uma vitória. Hoje a gente fez um exercício sobre como organizar o dia. A gente já teve um conteúdo como esse. Você que aplicou esse conteúdo e conseguiu concluir, olha que realização incrível. Com quem você vai compartilhar isso? Escolha uma pessoa da sua confiança, uma pessoa positiva, tá? Que você possa compartilhar essa experiência de realização. E vá fazendo esse treino. Pessoas que precisam desenvolver a sua autoestima para liderar a procrastinação, vai
ter esse exercício como algo muito desafiante, mas isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Se auto-reconhecer, compartilhar as suas realizações. Essa é uma estratégia muito importante para liderar a procrastinação. E temos outras aqui que eu quero compartilhar com você. A gente está com um checklist aqui de tarefas para uma pessoa que deseja desenvolver a autoestima. Olha que incrível! Muitos conteúdos científicos validados que a gente pode aplicar se sentindo mais confortável, mais confiável para realmente liderar a procrastinação, desenvolvendo a autoestima. Eu já passei aqui algumas tarefas para você. Eu quero avançar um pouco mais dizendo que existem outras. Algo que pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento é a tal da comparação. Gente, comparação não tem nada pior nesse planeta. Tem pais que ficam comparando, né? Os irmãos, os primos, professores que comparam, né? Nossa, fulano já terminou e você não, né? Gente, isso é péssimo. Se crianças não gostam de ser comparadas, ainda mais um adulto, mas tem gente que não está sendo comparado, ninguém está te dizendo que você é melhor ou pior, mas a própria pessoa faz essa tortura, né? É uma autotortura. Para com isso. Cada um no seu momento, cada um do seu jeito. Olha, tem muita coisa aí sendo compartilhada na internet, sabe? Assim, alguns modelos de vida aí que a pessoa fala: nossa, gente, que vida incrível, que vida perfeita, eu queria ser assim. E fica ali só nos bastidores, assistindo muita representação. Tem muita coisa nesse sentido. E eu queria te dizer, sabe, que a sua vida é única. É única. E é a melhor, é a demais, é a super, porque é sua, né? Então, ficar nesse processo de comparação, seja nas redes sociais, seja com um colega de trabalho, seja com, sei lá, uma pessoa que você até admira demais, mas você fica se colocando ali numa hierarquia e normalmente é inferior, não é produtivo para o seu desenvolvimento. É cada um no seu momento, é cada um no seu processo. E estamos nesse ciclo, né, nesse processo que é contínuo. Você avançou até aqui e você pode ir muito mais se você assim desejar. O seu parceiro, alguém da sua equipe, algum colega de trabalho, enfim, pessoas que estão ao seu redor, que já alcançaram esse sucesso, que já alcançaram patamares incríveis, passaram por esse mesmo ciclo de aprendizagem, são pessoas que se esforçaram muito. Então, ninguém recebe, sabe, aquela premiação, aquele resultado de graça, não tem nada que cai no nosso colo de graça. Tudo passa por um esforço. Então, sabe, valorizar essa jornada do falo, poxa, aquela pessoa se esforçou pra caramba e eu vou me esforçar também. Eu também vou passar por essa curva de aprendizagem, eu vou errar, mas eu também vou acertar, e com o erro eu aprendo, mas eu vou avançar nesse processo. A comparação só paralisa, a comparação só faz com que a pessoa procrastine grandes projetos, grandes realizações. Sabe, isso acaba, assim, me deixando, assim, profundamente, de verdade, assim, profundamente impactada, assim, sensibilizada. Porque eu olho para cada pessoa e vejo, assim, eu saio assim na rua e falo: "Gente, quanto potencial existe aqui". Porque todo ser humano tem um potencial incrível. Todo ser humano tem pontos fortes incríveis. E não é porque eu tenho uma visão otimista da vida, não. Normalmente eu tenho, tá? Mas as pesquisas científicas, principalmente as que estão relacionadas à área da psicologia positiva, têm comprovado isso, que todo ser humano tem um potencial incrível. Mas o que acontece é que milhares de pessoas, milhares, não se apropriaram desse potencial. E normalmente quem não desenvolveu a sua autoestima olha para as outras pessoas e fala: nossa, quantos pontos fortes essa pessoa tem, quantas realizações essa pessoa alcançou. E eu não sou capaz de fazer isso. Mas essas pessoas foram lá, para a linha de frente, quebraram a cara, viram que muitas coisas não deram certo, né? A grama do vizinho, gente, não é mais verde, né? Só foi ali muito mais investimento para ficar bonita daquela forma. Então, a gente precisa passar por esse processo.
Sai desse nível de comparação, porque isso é algo que atrapalha o desenvolvimento da própria pessoa. Então, isso não é legal. Olhe para o seu processo. Agora, uma comparação que é legal da gente fazer é se comparar, né, consigo mesmo. É assim: nossa, hoje eu estou bem melhor do que ontem. Ah, isso aí é legal. Isso é muito legal. Comece a fazer esse treino. Hoje eu estou assim, realizei X, amanhã realizei Y. Se compare, né? No sentido assim, da sua performance anterior. Isso é muito legal. Então, a autocomparação aqui é importante para o nosso desenvolvimento, mas só essa. Se comparar com um padrão externo, coisas que estão sendo aí compartilhadas, que muitas vezes são irreais. A gente sabe que existe isso, não tem ajudado as pessoas. Pelo contrário, isso tem afetado cada vez mais a autoestima de muitas pessoas, reforçado a baixa autoestima. Então, isso não é positivo para o nosso desenvolvimento. Agora, tem uma estratégia que eu vou dizer aqui para você que é difícil de falar sobre isso, tá? Porque envolve decisões, mas eu preciso falar. Então, um assunto muito importante que eu queria trazer para você, que é uma estratégia para desenvolver a sua autoestima, é se afastar de pessoas tóxicas. Compartilhe aí comigo. É difícil isso, gente? Como é? Porque é uma espécie de uma simbiose, né, que vai criando uma relação de domínio, né, e dominado. Então, isso é péssimo para o nosso desenvolvimento. Tem gente que é especialista em dizer que seus projetos não vão dar certo. Tem gente que é especialista de dizer de todos os problemas relacionados a isso. E você não consegue, isso é muito difícil, isso não dá dinheiro. Nossa, já vi várias pessoas tentarem e não conseguir. Eu acho que você vai ser mais uma, hein? Né? Não, gente, não vou nem ficar falando disso aqui, né? Mas isso acontece ou não? Fala a verdade. Tem muita gente tóxica ao nosso redor. A estratégia que nós temos aqui para isso é assim, ó, corra dessas pessoas. Corra, nem compartilhe os seus projetos com essas pessoas que não vão te ajudar. E eu tenho assim adotado para minha própria vida, de verdade, tenho adotado para minha vida e tenho assim falado isso para as pessoas que querem liderar a procrastinação. Escolha mentores para sua vida. Se você quer pessoas que realmente vão te apoiar, que vão te apoiar nesse processo de desenvolvimento, são pessoas que já chegaram lá. São pessoas que são positivas para a sua vida. O que é um mentor? É uma pessoa que já chegou lá e que está disposta a te ensinar, que está disposta a compartilhar, te empoderar, te ajudar a avançar nesse processo. Quem são os seus mentores? E a gente não é mentor em todas as áreas da vida, não, tá? Tem gente que é mentor, por exemplo, na área familiar, uma pessoa positiva, uma pessoa que vai poder te aconselhar, uma pessoa que vai poder te apoiar nesse processo na área familiar, mas talvez não seja a pessoa mais bem-sucedida na área profissional. Escolha outro mentor para essa área profissional, uma pessoa que também é positiva, que também vai te apoiar, que vai te empoderar para esse processo que você deseja alcançar. Quais são os seus mentores? Já anote aí. Quem são os seus mentores para várias áreas da sua vida? Área familiar, profissional, na área dos estudos, na área de qualidade de vida, na área da saúde, na área espiritual. São várias áreas que nós podemos nos desenvolver. Escolha esses mentores, pessoas positivas para a sua vida e se afaste dessas pessoas tóxicas, pessoas que só vão te empurrar para baixo, né? Pelo amor de Deus. Para com isso, corra dessas pessoas. Fala que você não está sem tempo, que você está se dedicando a um projeto aí, uma coisa nova, não conte também o que é o seu projeto de desenvolvimento, mas vá se afastando aos poucos. Tenho certeza que isso vai ser um grande presente para você. Não tenha medo de fazer isso, tá? Outra coisa muito positiva que ajuda a desenvolver a autoestima é a prática de exercícios físicos, hein, gente? Quem gosta? Compartilha aí comigo. Quem gosta de praticar exercícios físicos? Quem não gosta, passe a gostar, gente, porque isso é importante. Tá aqui uma pessoa que não aprecia atividade física, mas eu faço. E existe um ciclo interessante na atividade física. Primeiro momento você fala assim, nossa, não gosto disso. Ai, meu Deus, que tarefa difícil. Vou ter muito esforço nesse processo.
Então, assim, o primeiro momento é assim, não tem vontade nenhuma de sair daquele lugar, né, da sua cadeira, do sofá, não tem vontade nenhuma de sair. Mas quando você se desafia e fala assim: "Não, eu vou vencer a procrastinação disso", coloca lá uma roupa para você praticar atividade física e vai pelo processo. No primeiro momento vai ser muito esforço, mas depois você vai experimentando algumas substâncias no seu organismo que vai te dando mais força para você perseverar. Serotonina é uma substância assim, ó, que é incrível para nosso desenvolvimento. Então é algo que nos ajuda a perseverar naquela atividade física e essa dose de serotonina que a gente recebe no nosso organismo é muito importante para a nossa autoestima. Compartilhe comigo essa experiência. Faça esse desafio com você. Pratique lá, nem que seja 20 minutos, 30 minutos de atividade física e depois diga como é que você se sentiu. Ah, gente, isso é demais para nossa autoestima. É assim incrível para o nosso desenvolvimento. Bom, vimos aí várias tarefas e eu vou fechar com uma última tarefa, que é assim, né, um mergulho em várias estratégias científicas para liderar a procrastinação. E eu estou aqui na última tarefa, eu tenho certeza que você está anotando tudo aí, porque aqui a gente lidera a procrastinação na prática, anotando tudo. Última estratégia, último exercício é o processo de definir uma tarefa do tamanho que você consiga fazer. Esse é o último ponto que eu gostaria de deixar aqui como uma estratégia muito importante para desenvolver a autoestima. Para que você consiga liderar a procrastinação, dê um passo do tamanho que a sua perna alcança. Faça essa definição. Tem gente que agora definiu, então, prática de atividade física. Excelente. Mas não coloquem assim, ó, agora nível hard, 2 horas por dia, crossfit. Não, gente. Vá com calma. Agora eu quero viver essa serotonina o tempo inteiro. Vá com calma. Tá? Comece pequeno, comece um passo que seja factível para você hoje, que seja possível de concretizar hoje. Esse é um ponto muito importante, porque normalmente quem procrastina acaba estabelecendo um alvo muito longe da realidade e por isso não tem nem vontade de dar esse primeiro passo. Então, defina algo que você já consiga fazer hoje, um pequeno passo que seja, e um pequeno passo que você deu hoje, que você avançou hoje, você já não vai estar mais no mesmo lugar. Você já está liderando a procrastinação. Olha que incrível, né? Olha que incrível perceber o prazer nessa jornada. Nesse episódio de hoje, nós falamos sobre várias estratégias para liderar a procrastinação, desenvolvendo a autoestima. Uma série de tarefas. Você anotou tudo aí? Agora eu quero te desafiar, então. Sabe qual é o desafio? Escolha pelo menos uma ação para você aplicar no seu desenvolvimento. Já escolha agora, tá? E a gente escolhe assim, já colocando data, tá? Dia, mês e ano. Vou aplicar essa ação a partir de tal data. Mas assim, não comece amanhã não, comece hoje. Então já coloque aí a data de hoje, dia, mês e ano, e o horário que você vai fazer isso. E aqui você já aprendeu que os horários quebrados funcionam bem. Então já define esse horário aí quebrado agora, né? 8 horas e 3 minutos, excelente. Então defina esse marco, não deixe para depois. Não vem com essa história de começar segunda-feira, mês que vem, não para com isso. Comece hoje. A gente começa a liderar a procrastinação hoje. Tá? Então, hoje, você descobriu que a autoestima não é um fator de personalidade, que ela pode ser desenvolvida. Você viu várias estratégias aqui como você pode desenvolver isso, mas isso só vai dar certo se você praticar, se você seguir o método.